queridos, bom dia, bem-vindos, tudo bem? E aí, você é daquele tipo que tem fé, que crê, ou você é como Tomé, que tem que ver para crer? A nossa amiga Claudette Morgan, ela disse que se sentiu esses tempos atrás como Tomé. Ela duvidou quando a mãe dela contou uma história que ela nunca tinha ouvido. É o seguinte, a mãe dela já está ali com seus 86 anos de idade e superou 2 AVCs, né? E agora realmente estava mais frágil. E o simples fato de ela estar viva já é um milagre de Deus ali para toda a família, porque ela perdeu, a Claudette perdeu seu pai devido a um câncer muitos anos antes, e a sua mãe sobrevivendo todos esses anos, né? Ela realmente é muito amada pelos filhos, pelos netos, porque ela é um elo que une aquela família, ela é um elo central que conforta todo mundo. E apesar da sua idade, a mãe continua muito alerta, muito lúcida, né? E contou então para a Claudette algo que ela não sabia, mas que a sua mãe viveu quando era criança com seu primo Leonard. Eu acho que você vai se lembrar dessa história em algum momento. Eles escaparam da tragédia de uma balsa que havia naufragado e levou a vida de muitas pessoas. Ela tinha ouvido, a Claudette, sobre um acidente ferroviário em Kendall, que a sua mãe havia contado quando ela ainda era criança e que estava gravado na memória de muitos jamaicanos. Vários artigos nos jornais haviam sido colocados, né? E muitos ainda se recordam daquele desastre, mas ela nunca tinha visto alguém mencionar uma balsa naufragando, enviando muitas pessoas nas sepulturas das águas. Aí que, na verdade, haviam sobreviventes também daquela tragédia. Então, ela decidiu que aquela história necessitava de comprovação. O que aconteceu? Depois de uma certa demora, ela entrou em contato com a biblioteca do Gleaner, uma companhia de jornal muito antiga que tem lá na Jamaica. E com a ajuda de um jornalista jurídico muito respeitado, ela foi autorizada a entrar na biblioteca da companhia. Lá, copiada a partir de um microfilme, aquela bibliotecária colocou diante dos olhos incrédulos da Claudette, gente, as provas indiscutíveis a respeito daquele acidente que ocorreu em 28 de dezembro de 1936. A manchete dizia assim: 26 mortes confirmadas no desastre do porto na manhã de Natal. A gente contou essa história aqui, não foi? E na capa do jornal, junto ali, a história de um rei que tinha desistido do trono pela mulher que ele amava, né? Então estava a história de uma balsa que naufragou, também causando muitas mortes, e a história daquele rei. As duas histórias fizeram a nossa amiga Claudette refletir quão diferentes eram as histórias daquelas famílias que participaram de um curso da história humana. Uma por um rei que não somente deixou o seu trono, mas também tomou o nosso lugar e morreu por nós. Há uma prova incontestável desse evento na história mesmo. Os relatos dos testemunhos estão registrados na Bíblia Sagrada para todas as gerações, as de agora e as do futuro. Há uma bênção prometida para todos aqueles que não duvidam dessa história, mas têm fé e confiam nessa incrível história de salvação. As palavras de Cristo Jesus são para você e para mim. Ele diz lá em João 20, 29, para Tomé: você creu porque me viu? Mais felizes e bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ótimo dia, até amanhã.